Olá, aluno do EJA, seja bem-vindo para mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Alicia Amaro e agora nós vamos dar início à unidade 3, tema 2, tá? Estamos na apostila de volume 3, mas agora vamos dar início ao tema 2. E esse tema se chama Health and Education, Saúde e Educação. Na apostila de vocês fica na página 63. Então, começa assim. Nesse tema, você conhecerá profissões com perspectivas promissoras nas áreas de saúde e de educação. Estudará dois verbos modais, o may e o might. Você realizará também leituras e exercícios que ampliarão seu vocabulário e aprofundarão seu conhecimento de inglês. E aí, aluno, tem aquela parte que vocês já estão cansados de saber, que é a parte do que você já sabe, o what do you already know, que fala assim: no tema 1, você observou que 4 áreas de atuação apresentam um aumento de demanda por profissionais. Pense sobre a saúde e a educação no Brasil. Existe espaço para crescimento desses setores? Quais são as vantagens e desvantagens de carreiras nessas áreas no país? Então aqui é para cada um escrever, né, com as suas reflexões, os seus pensamentos, e aí tem várias linhas para você anotar as suas ideias. Enfim, refletir um pouco especificamente sobre essas áreas, a área da saúde e a área da educação. E aí, aluno, a gente vai ter a primeira atividade que é focando mais nas carreiras da área da saúde, né? Careers in Health. E a gente tem assim, leia o texto a seguir em inglês e preste atenção nas carreiras que são mencionadas. Utilize o Keyword Box para conferir o significado das palavras-chave. Elas ajudarão você a compreender o texto. Adicione as novas palavras ao seu glossário. Então, aluno, a gente vai ter um texto que não é muito grande, né, que é falando sobre saúde. E depois a gente vai ter 2 exercícios, 2 perguntinhas relacionadas com esse texto. Então, vamos lá. A gente ainda está na página 63, mas o texto continua na página 64 também. Então, o texto começa assim, health, né? Health, saúde. The increase in life expectancy and the improvement in life quality are key factors for the growth in the number of job vacancies in health. The service sector in which health is inserted has been growing more than the industrial sector, and there is a huge demand for health experts and professionals in remote regions. Among the careers that are needed, it is possible to mention nurses, dentists, doctors, beauticians, prosthetic and orthopedic technicians, and optical professionals. E aí do lado a gente tem o they do know, com uma lupa, né, que fala assim: o técnico protético é o profissional responsável por elaborar, por exemplo, próteses dentárias em laboratório. O técnico em ortóptica trata transtornos visuais por meio da fisioterapia ocular, por exemplo. E o profissional óptico trabalha com lentes oftálmicas para óculos ou lentes de contato, tá? E aí a gente vai ter o Keyword Box, né, com algumas palavras. E aí fala assim: use your previous knowledge to translate the following sentences into Portuguese. Use your glossary and a dictionary as well to do this activity. Então, utilize seus conhecimentos prévios para traduzir as seguintes frases para o português. Utilize também o seu glossário e um dicionário para fazer essa atividade. Então, essa é uma atividade de tradução. Na primeira está escrito assim: the increase in life expectancy and the improvement in life quality are key factors for the growth in the number of job vacancies in health. E a segunda fala assim: the service sector in which health is inserted has been growing more than the industrial sector, and there is a huge demand for health experts and professionals in remote regions. Então, obviamente que, nem sempre existe uma tradução que é a mais fiel, que é a mais correta. Vai depender do seu vocabulário, né, das traduções que você se identifica mais, do seu dicionário. Mas, por exemplo, uma tradução possível para a primeira, a gente pode traduzir como: o aumento da expectativa de vida e a melhora na qualidade de vida são fatores-chave para o crescimento do número de vagas de emprego na área da saúde, na área de saúde. E a segunda a gente pode traduzir como:
O setor de serviços, em que a área da saúde está inserida, tem crescido mais do que o setor industrial e há uma enorme demanda por especialistas e profissionais da saúde em regiões remotas. Então, assim, como eu falei, né, é uma das possibilidades. A gente, né, tá mais ou menos levado para esse lado, mas pode ter um termo ou outro que você traduziu de uma outra maneira, mas desde que seja um sinônimo de que o sentido não tenha sido alterado, está tudo ok. Não temos problemas. E aí, aluno, antes da gente avançar para falar sobre carreiras na educação, eu gostaria que a gente refletisse e falasse um pouco mais sobre essa questão das carreiras na área da saúde. E aí eu peguei um texto do guia do estudante.abril.com.br, que foi um artigo escrito em 2011. Então a gente vai ler, né, algumas profissões da área da saúde que foi escrito em 2011 e depois a gente vai ler um artigo que foi escrito em 2020. Então vai dar até para a gente reparar um pouco, comparar algumas diferenças de algumas profissões que é citada no de 2011, não é no de 2020, ou o contrário, né, que é citado no de 2020 não foi citado no de 2011, por exemplo. Então vamos lá, vamos começar pelo guia do estudante.abril. Esse artigo foi escrito pelo Guilherme Dearo, tá? Em 2011, como eu falei. Quem opta por um curso da área da saúde pode, desde ter uma rotina de trabalho mais estressante e corrida, como médico ou enfermeiro em hospitais, até uma tranquila voltada para terapias, como fonoaudiólogo e psicólogo. O mercado é promissor no país. Com o aumento da população e da expectativa de vida, a demanda por profissões da área cresce. No interior do país, a necessidade é mais urgente. Em Roraima, por exemplo, há um médico para cada 10.306 pessoas, média inferior à de países africanos muito pobres. Já em São Paulo, a média é superior a países europeus ricos. Temos um médico para cada 239 habitantes. Conheça a seguir as carreiras da área de saúde. Educação física. O profissional de educação física organiza, executa e supervisiona programas de atividades físicas para pessoas ou grupos. Pode trabalhar com grupos em escolas, clubes e academias de ginástica ou prestar atendimento individual como personal trainer. Pode focar desde a recreação e a terapia até o treinamento de atletas para alta performance. Enfermagem. O enfermeiro atua na proteção, na promoção e na recuperação da saúde e na prevenção de doenças. Em hospitais, é indispensável em todos os setores da UTI e a psiquiatria. É responsável desde a higiene e a alimentação até a administração de remédios e manutenção de curativos e outros cuidados. Farmácia. É o estudo da composição e produção de medicamentos, cosméticos e alimentos industrializados. O farmacêutico pesquisa e prepara medicamentos, cosméticos e produtos de higiene pessoal, examina e testa substâncias que entram em sua composição e observa as reações provocadas no organismo. Pode trabalhar em farmácias, laboratórios farmacêuticos e na indústria alimentícia e de cosméticos. Fonoaudiologia é a ciência que se ocupa da pesquisa, da prevenção, do diagnóstico, da habilitação e reabilitação da voz, da audição, da leitura e da escrita. Ele trata deficiências de fala, audição, voz, escrita ou leitura. Pode atuar em parceria com fisioterapeutas, otorrinolaringologistas, neurologistas e psicólogos. Medicina é a ciência que investiga a natureza e as causas das doenças humanas, procurando sua cura e prevenção. Ela pesquisa e trata disfunções e moléstias, escolhendo os melhores procedimentos para preveni-las e combatê-las. Há trabalho para o médico em hospitais, clínicas, postos de saúde e empresas. Grande parte atua também em consultório próprio. Nutrição é a ciência que investiga e controla a relação homem-alimento para preservar a saúde humana. O nutricionista planeja, administra e coordena programas de alimentação e nutrição em empresas, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes comerciais, spas e asilos.
Ele define os cardápios das refeições, sugerindo pratos adequados às necessidades nutricionais de clientes, pacientes ou hóspedes. Odontologia é a ciência voltada para o estudo e o tratamento dos dentes, da boca e dos ossos da face. O dentista cuida da saúde e da estética da boca, restaura, extrai e limpa os dentes, projeta e instala próteses e realiza cirurgias. Também previne a cura de doenças da gengiva, da bochecha e da língua. Psicologia é o estudo dos fenômenos psíquicos e do comportamento do ser humano. O psicólogo diagnostica, previne e trata doenças mentais, distúrbios emocionais e de personalidade. Esse profissional atua em consultórios, em hospitais, escolas e nas mais variadas instituições de saúde, como clínicas estéticas e spas. Também pode trabalhar na parte de recursos humanos em empresas. Quiropraxia é a área da saúde que trata e previne doenças do sistema nervoso, muscular e esquelético por meio de terapia manual, principalmente manipulação das articulações. O quiropraxista dedica-se à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento das alterações de má posição articular, que interferem na função normal de músculos e nervos. Ele trata, por exemplo, de hérnia de disco, alteração postural e dor nas costas ou dor de cabeça. Fisioterapia é o conjunto de técnicas usadas no tratamento e na prevenção de doenças e lesões. O fisioterapeuta previne, diagnostica e trata disfunções do organismo humano causadas por acidentes, má formação genética ou vício de postura. Ajuda na recuperação de pacientes acidentados e portadores de distúrbios neurológicos, cardíacos ou respiratórios. Trabalha com idosos, gestantes, crianças e portadores de deficiência física ou deficiência mental. Terapia ocupacional são o estudo e o emprego de atividades de trabalho e lazer no tratamento de distúrbios físicos e mentais e de desajustes emocionais e sociais. O terapeuta ocupacional utiliza tecnologias e atividades diversas para promover a autonomia de indivíduos com dificuldade de integrar-se à vida social em razão de problemas físicos, mentais ou emocionais. Ele trabalha em clínicas, asilos, hospitais, instituições geriátricas, psiquiátricas e penais, centros de saúde, de convivência e de reabilitação, creches e empresa. Então, aluna, a gente tem um resuminho, né, de algumas das áreas, algumas profissões que pode ser seguida. E como eu falei, é de um artigo que foi publicado em 2011. Agora, um artigo que foi publicado em 2020, mas agora é pelo blog.faculdadedemacapá.com.br, tá? E aí eu peguei as 12 profissões na área da saúde que são promissoras, como eu falei, um artigo do ano de 2020. Então vamos lá. As profissões na área da saúde são sempre muito procuradas por inúmeros estudantes e elas vão além da tradicional graduação em medicina. Além disso, os cursos desse segmento promissor costumam garantir bons salários e um alto índice de empregabilidade, principalmente depois da pandemia. O aumento da expectativa de vida da população, a carência de especialistas nos mais diferentes ramos, a necessidade de pesquisas tecnológicas e o surgimento de novas áreas do conhecimento também tornam essas atribuições profissionais ainda mais relevantes. Pensando nisso, preparamos esse artigo para você conhecer melhor as principais profissões da saúde e escolher aquela que mais combina com seu perfil. Confira e dê início à carreira que você sempre sonhou. E aí aqui o artigo começa falando sobre biomedicina. Já temos aqui uma área que naquele artigo de 2011 nem foi citado. A biomedicina é uma carreira da saúde bastante procurada por quem tem interesse em trabalhar em laboratórios. O profissional é responsável por estudar, identificar e classificar os micro-organismos que podem causar doenças, por exemplo. Além disso, ele desenvolve pesquisas a fim de encontrar vacinas e medicamentos que previnem patologias e epidemias.
O biomédico também pode apurar as formas de tratamento e atuar em conjunto com outros profissionais da saúde. Análises moleculares e hematológicas fazem parte da sua rotina de trabalho, assim como o diagnóstico de enfermidades e contaminações em alimentos. Para isso, ele deve fazer exames e realizar a interpretação dos resultados das análises clínicas. Educação física. Você deve se lembrar das aulas de educação física na escola, não é? Só que o trabalho desse profissional vai muito além desse ambiente de ensino. O educador físico também é responsável por criar e monitorar variados programas de exercícios corporais. Ele ajuda na preparação de atletas de diversas modalidades esportivas e no tratamento e na recuperação de pessoas com deficiência. Além das instituições de ensino, as academias, os clubes e as ONGs são os locais que mais contratam esse profissional. Outra possibilidade é trabalhar em grupos ou fazer uma atividade direcionada, como é um caso de um personal trainer, que é o treinador pessoal. Para exercer a profissão, é necessário ter bacharelado em Educação Física e se registrar no Conselho Regional de Educação Física. Enfermagem. Quando pensamos em profissões na área da saúde que são promissoras, a enfermagem logo vem à mente. O enfermeiro atua em parceria com outros profissionais e se dedica a manter, promover e restabelecer a saúde e o bem-estar dos pacientes. Esse trabalho é essencial em clínicas e hospitais. Dependendo das necessidades da pessoa assistida, o enfermeiro também pode fazer o atendimento domiciliar. Entre as suas responsabilidades estão supervisionar alimentação e higiene, administrar remédios, fazer curativos, aplicar injeções e etc. Outra possibilidade é dar aula em cursos técnicos e profissionalizantes, formando técnicos e auxiliares em enfermagem. Para isso, é fundamental ter formação em uma faculdade na área de saúde, de qualidade. Farmácia. O farmacêutico estuda a composição de cosméticos, medicamentos e alimentos industrializados, de modo a orientar todo o processo de produção. Logo, é importante realizar pesquisas e testes de substâncias até obter o melhor resultado. Por isso, o curso de farmácia pode ser a melhor opção para quem gosta de ciência e busca uma carreira em saúde. Também dá para atuar em laboratórios de análises clínicas, realizando exames de diagnóstico e acompanhamento de doenças. Caso queira trabalhar em farmácias, o profissional fica responsável pela distribuição de remédios, além de preparar fórmulas personalizadas ou tradicionais. Fisioterapia. O trabalho do fisioterapeuta é identificar e tratar problemas causados por doenças adquiridas, alterações genéticas, acidentes e vícios de postura. Assim, o profissional previne e trata lesões e outras enfermidades, usando exercícios, técnicas específicas e massoterapia. Nesse cenário, ele utiliza terapias com o objetivo de desenvolver, restaurar e manter a capacidade funcional e física dos pacientes. Clínicas e hospitais são as instituições que mais contratam fisioterapeutas, mas é possível empreender e abrir o seu próprio negócio em fisioterapia. Odontologia. Uma das profissões na área da saúde mais promissoras é a odontologia. A carreira é ideal a quem quer cuidar da estética e da saúde bucal das pessoas. O foco de trabalho do cirurgião dentista é o tratamento dos dentes, dos ossos do rosto e da boca dos pacientes. É possível se especializar em diferentes áreas, desde a odontologia estética até a periodontia. O custo com equipamentos e instalações é bem elevado, por isso, muitos recém-formados optam por abrir consultórios juntos. Contudo, também é possível atender em clínicas e hospitais particulares ou prestar concurso para atuar como funcionário público na área da saúde. Psicologia. Nunca foi tão importante cuidar da saúde mental quanto agora, não é mesmo? E é justamente por isso que essa é uma área em alta, considerada como uma das profissões do futuro. Para ser um bom psicólogo, então, é fundamental estudar o comportamento das pessoas e os fenômenos psíquicos
pelos quais elas passam, considerando suas ideias, emoções e valores. O trabalho desse profissional é diagnosticar, prevenir e tratar distúrbios emocionais, doenças mentais e transtornos de personalidade. É possível atuar em diversas áreas e com diferentes tipos de terapia, como cognitivo, comportamentais, psicanalíticas e psicodinâmicas, humanistas e etc. Quem escolhe cursar psicologia, em geral, trabalha em hospitais, empresas, instituições de tratamento em saúde, além de ter seu próprio consultório. O atendimento visa recuperar não apenas a saúde psicológica das pessoas, como também a física. Caso deseje atuar em escolas, é possível se tornar um orientador educacional, ou em empresas, você encontrará espaço no setor de recursos humanos. Radiologia. O tecnólogo em radiologia é um dos profissionais da saúde que opera equipamentos de diagnóstico por imagem. Ele obtém radiografias digitais ou convencionais que podem ser utilizadas nas áreas médicas, veterinárias e odontológicas. O profissional ajuda a realizar exames em clínicas de radiodiagnóstico, hospitais e laboratórios. O objetivo dos resultados é ajudar a identificar patologias e alterações em órgãos internos do corpo. Com a modalidade de ensino técnica, o curso de radiologia tem duração de apenas 6 semestres. Nutrição. Com a crescente consciência da importância da reeducação alimentar, o curso de nutrição tem se tornado um dos mais procurados por estudantes que gostam da área da saúde. Com duração de 4 anos, a graduação forma profissionais capacitados a acompanhar pacientes por meio da alimentação. O objetivo maior é alcançar a qualidade de vida e a saúde desejadas por meio de um acompanhamento nutricional pensado sob medida para cada pessoa. O processo ajuda na prevenção e no tratamento de doenças, mas também pode ser um forte aliado no desempenho de atletas e no mercado da estética, para emagrecimento ou ganho de peso. O nutricionista também pode planejar, coordenar e aplicar diversos programas e políticas de nutrição e alimentação. É possível atuar no setor privado, público ou como profissional autônomo, com diagnóstico, acompanhamento nutricional, manipulação, produção e até fornecimento de refeições balanceadas. Gestão hospitalar. A saúde também precisa de pessoas capacitadas para atuar na área administrativa. Nesse sentido, o curso de gestão hospitalar é o mais indicado, pois foca os processos organizacionais e logísticos pensados especificamente para o setor. Como é uma graduação mais curta, por se tratar de uma formação em tecnólogo, o profissional conta com aulas teóricas e práticas para começar a atuar no mercado no auxílio e desenvolvimento de soluções para o ambiente hospitalar em relação a materiais, equipamentos, pessoas e outros aspectos de gestão. Estética e cosmética. Outra profissão na área da saúde em destaque no mercado atual é a de estética e cosmética. O curso tecnólogo abre portas para que você atue como estética corporal e facial, utilizando diferentes técnicas e terapias alternativas, não só para embelezamento, mas com foco na promoção da qualidade de vida. Aqui, beleza, saúde e bem-estar estão de mãos dadas, e a formação profissionalizante é requerida em centros de estética e até no acompanhamento de processos pré- e pós-cirúrgicos. Mas ainda é possível atuar com terapia capilar, podologia, maquiagem profissional, massoterapia, visagismo e consultoria de imagem pessoal. Ciências biológicas. Quem faz o curso de Ciências Biológicas não tem como único caminho a docência, sabia? Apesar de a licenciatura formar professores capacitados a atuar no ensino formal e não formal do ensino fundamental e médio, de maneira pedagógica, essa graduação também ajuda a promover pesquisas na área e desenvolver materiais didáticos sobre biologia em editoras. É possível ainda oferecer consultoria em gestão de projetos de conservação ambiental, seja em empresas, seja em órgãos públicos, como secretarias estaduais e municipais. Outra vertente do biólogo é realizar curadoria e conservação em museus voltados às ciências biológicas, mas não para por aí.
Há espaço na indústria de alimentos e bebidas, por exemplo, e na fabricação de medicamentos. Na verdade, o licenciado em biologia tem as mesmas oportunidades profissionais que o bacharel, porém, tem capacitação para dar aulas no fundamental e no médio. Ou seja, ter um diploma de licenciatura é uma carta na manga para quem deseja ampliar as possibilidades de atuação no mercado. Invista em formação de qualidade. Como você viu, as profissões na área da saúde mais promissoras têm um mercado de trabalho bastante amplo e diversificado, com carreiras nos mais diferentes ramos. Além disso, elas trazem um bom retorno profissional e pessoal, pois os profissionais são responsáveis por proporcionar a saúde e o bem-estar das pessoas. Isso não é maravilhoso? Mas não se esqueça de que para atuar nas áreas e se tornar um profissional requisitado, você precisa fazer um curso específico em uma faculdade de qualidade. A FAMA, além de ter um grande reconhecimento no mercado, oferece toda a infraestrutura necessária e um corpo docente especializado para que os alunos consigam ter uma formação de excelência, unindo os conhecimentos teóricos à prática, algo tão importante no dia a dia dessas profissões. Então, já sabem qual área da saúde quer seguir carreira? Seja qual for a sua escolha, uma coisa certa, dá para contar com a FAMA nessa jornada, né? FAMA é a faculdade de Macapá. Faça sua inscrição no vestibular online ou conheça outras formas de ingresso e comece já a investir na educação. Então aqui a gente já percebe a diferença, né? Já trouxeram ciências biológicas, já falaram de estética e de cosmética, já falaram de gestão hospitalar, falaram de biomedicina, falaram de radiologia. Então aqui a gente teve outras áreas, né, outros campos que foram explorados e assim, praticamente 10 anos de diferença entre uma postagem e outra, né? Então, como foi dito, é a área da saúde, né? Então é uma área que nunca vai deixar de precisar de profissionais, porque enfim, né, faz todo esse apoio que a gente viu aqui, mental, físico, enfim, cuida da saúde de pessoas no geral, não importa se é terceira idade, se é criança, gestante, enfim. Então, a gente tem como ter várias opções, né? Mas aquele pensamento de que para você trabalhar na área da saúde, você tem que fazer medicina ou enfermagem, por exemplo. A gente agora tem outros campos, outras pesquisas, e mesmo dentro da área da medicina, a gente tem outras sub-áreas, digamos assim, para ser especializado e tudo mais. Então, aluno, já fica aqui, né? Recomendação, indicação, enfim, caso alguns de vocês tenham interesse também nessa área, pesquisem um pouco mais, veja como que está o mercado atualmente, quais são os cursos, as faculdades mais renomadas, os tecnólogos, enfim, como que está o mercado, caso você tenha interesse na área da saúde. A gente vai ler um pouquinho também sobre a área da educação. E agora falando sobre as carreiras na área da educação, na página 65 da apostila tem assim: leia o texto e então escolha a alternativa correta para as perguntas a seguir. Utilize o Keyword Box para conferir o significado das palavras-chave. Elas ajudarão você a compreender o texto. Adicione as novas palavras ao seu glossário. Então, e aí nós temos um texto pequeno, né, mas em língua inglesa, que é um texto para falar mais sobre educação. For the same reason mentioned in the text about careers and health, the demand for education services is expected to grow. The trend for the next years is that household investments in education will increase and collaborate with an increase in school attendance. As stated by Veja magazine, the number of children and teenagers attending school increased from 83.8% in 2000 to 92% in 2011, an 8.2% increase. Still, more than 3 million children remain out of school according to PNAD 2011. Brazil will need trained professionals to meet the growing demand and also to boost the quality of education services. Kindergarten, elementary, secondary, and higher education teachers will be crucial. Foreign language professionals, managers, and principals are also part of this list. E aí a gente tem o Keyword Box, né? E temos duas perguntas de acordo com o texto. A primeira fala assim:
According to the text, what is correct to say? The trend for the future is a decrease in household investments in education. Education services are expected to have an increase. There are 3 million children in schools. Teachers will not be necessary in the next years. E na segunda tem, according to the text, what is incorrect to say? There are more than 3 million children out of school. There is an expectation that education services will grow. Household investments in education will increase in the next years. Education is not a promising sector. Então, aqui a primeira é para a gente marcar a correta e a segunda é para a gente marcar a incorreta, ambas de acordo com o texto. Então, assim, o item A ele fala: a tendência para o futuro é uma diminuição dos investimentos por domicílio em educação. B, espera-se que os serviços de educação tenham um aumento. C, há 3 milhões de crianças nas escolas. E D, professores não serão necessários nos próximos anos. Então, na primeira, aqui está correta, é o item B. Espera-se que os serviços de educação tenham um aumento. E na segunda, sobre as incorretas, né? A gente tem assim, há mais de 3 milhões de crianças fora da escola. B, há uma expectativa de que os serviços em educação crescerão. C, os investimentos por domicílio em educação aumentarão nos próximos anos. E D, a educação não é um setor promissor. Obviamente, a incorreta é o entender, né? Que a educação não é um setor promissor. É um dos mais promissores porque, basicamente, para você ter qualquer outra carreira, você precisa de profissionais da educação. Então, assim, né, a gente falando da área da saúde, né? E que, de fato, algumas áreas são bem remuneradas, são bem procuradas, mas até para essas pessoas precisaram de passar por vários professores, desde da base, né, da infância, adolescência, a vida adulta, para fazer o ensino superior, para se qualificar mais, fazer pós, mestrado, enfim. Para tudo isso, essas pessoas precisaram de professores, né, de pessoas do setor da educação. Então, não tem como, né, não ser um setor promissor. E aí, aluno, também para a gente falar um pouco sobre esses cargos, né, essas carreiras na área da educação, eu peguei um artigo do cato.com.br que fala quais são os melhores cargos na área da educação, e é um artigo de 2017, tá? Então, vamos lá. A pedagogia é uma área de estudos complexa e muito importante para a formação dos indivíduos. Afinal, é através dela que os saberes são transmitidos desde a infância até as outras fases da vida. É a própria pedagogia que está diretamente ligada às relações entre os instrumentos e técnicas de ensino e os normatiza para que sejam usados em pessoas de diversas idades. A ideia de transmissão de conhecimentos e participação ativa na vida de vários indivíduos desperta o interesse de muitos que buscam por essa área em sua vida. Mas quando os olhares se voltam para o mercado de trabalho, a curiosidade sobre os tipos de cargos em que se é possível estar é bem recorrente. Afinal, sendo uma área com grande campo, a pedagogia traz diversas áreas de atuação em si mesma. Apesar de a ideia geral ser de que as pessoas formadas nesse curso podem trabalhar somente como professoras em escolas, os profissionais habilitados na área de pedagogia podem atuar em outras áreas de educação, em instituições privadas ou até mesmo públicas. Isso porque, devido às mudanças que aconteceram no curso, atualmente questões da área administrativa passaram a permear boa parte desse tipo de formação, preparando os alunos para se tornarem também profissionais atuantes nas áreas de gestão. Quais são os melhores cargos na área de educação? Uma pessoa formada em pedagogia pode atuar nas áreas administrativas, como gestor de instituições de ensino até o ensino médio, e dentro das várias funções que deve exercer, cuida principalmente do ambiente escolar e sua qualidade de ensino, observando também a elaboração efetiva de questões como o projeto político-pedagógico, que dá as diretrizes para o ano escolar e o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. O gerenciamento escolar também entra em setores como a parte administrativa dos materiais e dos financiamentos.
Se o profissional associar seus conhecimentos a um curso de extensão, a parte de recursos humanos também entra em sua área de atuação. O pedagogo pode também se tornar um coordenador pedagógico, que vai participar da integração dos educadores, promovendo melhores táticas de ensino e a produtividade dos mesmos. O coordenador é uma ponte eficaz entre direção e os professores. Portanto, é fundamental no processo de ensino e no bom funcionamento de uma instituição. Outro bom cargo no vasto campo da pedagogia é o de supervisor. Trabalhando em conjunto com o corpo docente, esse profissional acompanha todos os processos envolvidos e é um dos responsáveis por orientar no trabalho pedagógico. Técnico pedagógico é outra área pouco discutida, mas muito eficaz, principalmente se tratando da área pública de ensino. Esse profissional é o responsável por pesquisar e executar programas educacionais que ajudarão no processo de aprendizagem. Ele participa do planejamento curricular, da distribuição de recursos, reuniões e tudo mais que atenda às necessidades da instituição de ensino. Esses são cargos menos pensados quando falamos do mercado de trabalho na área de pedagogia. Entretanto, não podemos deixar de mencionar que um pedagogo também pode se tornar um professor e lecionar classes de educação infantil e educação fundamental até o 5º ano, tanto em instituições públicas quanto privadas. É um trabalho duro, mas muito recompensador, principalmente ao refletir que a contribuição depositada dará frutos para a vida inteira. E aí, aluno, peguei também um artigo do blog.unileia.edu.br, que o título dele fala: Trabalhar com educação, descubra como seguir carreira nessa área, né? Como se fosse um guia de carreiras aqui. Então, vamos lá. O profissional de pedagogia é um educador capacitado para trabalhar com educação, seja atuando no planejamento, na organização ou no desenvolvimento de atividades e conteúdos da educação infantil e do ensino fundamental. Além disso, ele pode atuar em outras atividades ligadas à educação e ao ensino, tais como a gestão escolar e a coordenação de equipes, e desenvolver materiais didáticos. Por isso, existem diferentes opções para o profissional formado na área da pedagogia, que vão além do magistério. Nem sempre o espaço da escola é o único ambiente possível, havendo mercado também em locais como empresas e ONGs. Educação corporativa. A educação corporativa é o treinamento empresarial que existe para dar ao profissional os conhecimentos necessários sobre as atividades que uma determinada empresa exerce. Ela vai além de um simples treinamento empresarial ou da qualificação da mão de obra do colaborador, sendo um trabalho que visa a articulação entre as competências individuais e as exigências da companhia. A educação corporativa abre espaço para profissionais da área da educação. Existem pessoas formadas em pedagogia que atuam durante anos no espaço empresarial, ensinando novas equipes a proceder de acordo com os interesses da organização. Esse tipo de profissional, atuando enquanto instrumento de educação na empresa, age na identificação, na seleção e no desenvolvimento de pessoas, sendo geralmente requisitado na área de recursos humanos. Novos modelos de educação digital. Com a tecnologia, as plataformas que permitem ao aluno aprender sem sair de casa têm sido constantemente aperfeiçoadas. Casos assim são vistos em sites específicos voltados a vestibular e cursos superiores, além de cursos livres que contemplam diferentes áreas do conhecimento. Nesse caso, é possível que qualquer pessoa com domínio sobre determinado tema monte seu próprio curso e passe a dar aulas online, mesmo sem sair de casa. Esse é um caminho muito interessante que deve ser aperfeiçoado nos próximos anos e ser responsável por abrir um mercado importante para o profissional da educação. É importante também destacar o papel do pedagogo como elemento ativo no processo de mudanças substanciais que tem envolvido a educação nas instituições de ensino, como a implementação de novas tecnologias que são aplicadas, por exemplo, na tutoria em EAD. Editoras. As editoras sempre oferecem oportunidades interessantes para profissionais da área da educação. Em relação ao formado na área de pedagogia, uma atuação possível é a elaboração de materiais didáticos.
Escolas de ensino fundamental precisam sempre renovar seu conteúdo para os novos alunos, e é nessa brecha que o profissional de pedagogia pode construir a sua carreira. Além disso, livros infantis com uma abordagem mais profissional também se mostram como uma opção para quem tem preferência por escrever. Também atuando dentro de editoras, o pedagogo pode prestar serviços como os de pesquisa e análise para o desenvolvimento de materiais didáticos, geralmente voltados para a educação básica. Gestão escolar. É na gestão escolar que boa parte dos alunos do curso de pedagogia consegue seu espaço no mercado de trabalho. A função envolve a atuação na diretoria da escola, coordenando as atividades de ensino fundamental e médio, ou na coordenadoria pedagógica, atuando na verificação da grade curricular dos cursos, além de ajudar os professores nos planejamentos das aulas. Esse trabalho permite ao pedagogo lidar com um volume maior de alunos e atuar na orientação deles em relação à sequência de suas atividades escolares. Pedagogia hospitalar. Existe mercado também para o profissional que atua em ambientes hospitalares, prestando assistência a crianças enquanto passam por tratamentos mais demorados. Em casos assim, em que existe a possibilidade de o paciente perder o ano escolar e a necessidade de um trabalho voltado a minimizar o sofrimento do paciente, o pedagogo pode trabalhar com a realização de atividades lúdicas e recreativas. Nesse tipo de atividade, é fundamental a presença do profissional formado e com experiência para lidar com crianças, de preferência com especialização nesse segmento da profissão. Educação especial. Outra possibilidade de mercado para o educador é o trabalho com a educação de crianças que possuem algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental. A educação especial é dividida em 3 categorias: dependentes, atendidos somente em clínicas com total dependência para sua sobrevivência e que necessitam de acompanhamento 24 horas por dia. Treináveis, frequentam escolas especiais e necessitam somente de ajuda e supervisão, sem a necessidade de acompanhamento em tempo integral. Educáveis, frequentam classes especiais e possuem vocabulário suficiente e habilidade de adaptação pessoal e social. Cada uma dessas condições exige uma abordagem pedagógica diferente, o que exige do pedagogo o domínio dos conceitos que sustentam essas abordagens. É bom lembrar que mesmo a inclusão em classes comuns de alunos com necessidades educacionais especiais faz com que a escola regular tenha que se organizar de maneira a oferecer acesso à aprendizagem a todos os alunos, o que abre outra possibilidade interessante para o profissional especializado. Organizações não governamentais, as ONGs, ONGs são entidades pertencentes ao terceiro setor que exercem atividades sem fins lucrativos e podem atuar de maneira diversificada diante de questões sociais, de saúde, ambientais, entre outras. As ONGs costumam criar projetos pedagógicos voltados a melhorar a qualidade de ensino em regiões mais carentes, o que abre um campo de atuação importante para o profissional da pedagogia. Na pedagogia social, o profissional atua em espaços não formais de educação, contribuindo com um projeto em específico. Magistério, de fato, o principal espaço de atuação do pedagogo é na escola, da seguinte maneira: em escolas públicas e privadas, como professor de turmas iniciais ou gestor escolar e supervisor pedagógico, e na educação de jovens e adultos, EJA, como professor de jovens e adultos que não chegaram a concluir os seus estudos no tempo regular. Enfim, embora o espaço tradicional de atuação do pedagogo seja um ambiente escolar, tanto dando aulas quanto lidando com a parte da gestão, ainda existem outras possibilidades de trabalho. Entender o pedagogo como um profissional que trabalha com diferentes processos relacionados ao ensino, incluindo o desenvolvimento de projetos educativos, é fundamental para compreender as possibilidades desse profissional no mercado de trabalho. E lembrando, aluno, que nesses artigos que eu li, também no próprio texto da apostila, focou bastante na pedagogia, porque ela realmente é bem ampla, como a gente acabou de ver, os vários setores que pode atuar. Mas lembrando que a área da educação não está resumida só à pedagogia. Então, se você tem um interesse, por exemplo, numa língua estrangeira, biologia, ciências da natureza, você pode se aprofundar naquele assunto, só que fazer, em vez do bacharelado, fazer a licenciatura. Que aí você vai ter as cadeiras, vai ter todo aquele universo da educação,
didática, psicologia, aprendizagem e tudo mais, e também conciliando com os assuntos específicos daquele assunto que você gosta, né? Se é uma biologia, se é história, geografia, inglês, espanhol, libras, enfim. Então a área da educação é de fato uma área muito vasta, que tem diversas, infinitas possibilidades e que dependendo, né, pode ser uma boa escolha, né? Pode ser bem remunerada. A gente sabe que a educação, na maior parte, né, ainda continua sendo uma das áreas que menos dá valor ao profissional em relação ao financeiro mesmo, né? Mas, enfim, até isso também não é uma generalização, vai depender bastante do seu currículo, né? E das ofertas, dos lugares que você vai ser contratado, tá bom? Então, aluno, essa foi uma parte 1, tá? Dessa nossa unidade. Na parte 2 a gente vai ter a explicação gramatical, porque a gente vai ter que entender bastante sobre o may e o might, que são verbos modais que podem ser complexos, mas não vão ser tanto, porque eu vou explicar, vou destrinchar bem direitinho, tá bom? Vejo vocês então na próxima aula, na parte 2. Bye, bye!